E aí F7, tudo certo com vocês? Sou o Fernando falando aqui, espero que sim, espero que estejam bem nessa quarentena. Sei que é chato, sei que é ocioso, mas vou fazer essas videoaulas para tentar elucidar mais os conceitos que vocês estavam tendo dificuldade, e quem não estava tendo, pelo menos pode matar um pouquinho a saudade do senhor. Vamos ao que interessa. Estávamos falando dos números inteiros em aula e continuamos falando sobre esses conceitos, as operações com números inteiros, coisas fundamentais para a nossa vida e para a matemática. Matemática e nossa vida andam juntas. Falando sobre as operações de números inteiros, antes de começar a falar sobre as operações, falaremos sobre o que são números inteiros, coisas que vocês já sabem, né, esse conceito, bem dominado, são os números naturais e, além dos naturais, os números negativos. A régua numérica tem números positivos acima e à direita, números negativos abaixo e à esquerda. Até aí tranquilo. Conceitos que vocês também já têm, tenho certeza. Os valores e números opostos e simétricos. Bom, oposto e simétrico são a mesma coisa, né? O oposto de um número é ele mesmo com o sinal contrário. O simétrico de um número é ele mesmo com o sinal contrário. Essa simetria se dá em relação ao zero, né? Então o número 4 está 4 unidades distante do zero e o número menos 4 também 4 unidades distante de zero. Faz sentido? Ok? Números simétricos e opostos. E módulo, bom, módulo é o valor que esse número tem. Os números opostos têm mesmo valor em módulo. Faz sentido? Menos 5 e menos 5, mesmo distanciamento em relação a zero. Agora sim a gente já pode falar sobre as operações com os números inteiros. Vamos começar falando sobre a adição, operação mais natural e comum, né? Adicionar números inteiros não é uma tarefa tão complexa. Adicionar números positivos é somá-los. Então quem tem 7 e soma 5 passa a ter 12, nenhum mistério. Quem tem menos 3 e soma menos 4 passa a ter menos 7, porque devia 3. Quem deve 13 deve mais 4, deve 7. A que conclusão chegamos? Que quando somamos valores com sinais iguais, os somamos, com o perdão da redundância, e mantemos esse sinal. Agora, quando falarmos sobre sinais diferentes, quando as parcelas somadas têm sinais diferentes, precisamos entender essa diferença. Neste momento, apesar de uma adição, faremos uma conta de menos. Quem tem 8 e deve 3, passa a ter 5. Então, 8 menos 3 é 5. Menos 2 mais 6 é 4, porque tinha 2 de débito, devia 2 e pagou 6, ou seja, sobraram 4. Sinais diferentes, a operação passa a ser de subtração e a gente interpreta quem é o sinal do maior para usar no final da resposta. Faz sentido? Tenho certeza que sim. Vamos à subtração. Com relação à subtração de valores inteiros, temos um macete. Que macete é esse? É só somar ao oposto do número que nós estávamos subtraindo. O que isso significa? Bom, 6 menos mais 4, quem é o oposto de mais 4? Menos 4. 6 menos 4, 2. Então, uma subtração faz com que a gente troque o sinal da segunda parcela. Se ele era positivo, passa a ser negativo. Se ele era negativo, passa a ser positivo. Então, uma subtração de números inteiros passa a ser uma adição do oposto daquele número que nós tínhamos antes. Faz sentido? Se não faz, se ficou mais complexo do que propriamente a expressão ou propriamente essa subtração, não tem problema, é só a gente pensar que um sinal de menos sempre inverte o sinal de quem vem depois. Então se nós temos 4 menos mais 2, esse 2 deixa de ser positivo, passa a ser negativo e nós teremos 4 menos 2. Ok? Até aí, tranquilo, temos o conceito de adição e subtração de números inteiros e ainda não precisamos falar de regra de sinal, o que vai acontecer agora com a multiplicação e divisão. Este conceito e esse entendimento é fundamental. Aqui no cantinho à esquerda eu coloquei a tabelinha da regra de sinal, que é uma coisa que a gente fala bastante na sala de aula, né? Quando os sinais são iguais, esse valor é mais, até rima, fica bonito. Quando os sinais são diferentes, esse valor é menos, não rima, não fica bonito, mas não tem problema. Seguimos desse jeito. Certo? Então o que isso significa? A multiplicação de 5 por 5 é 25. Ok. A multiplicação de menos 5 por menos 5 também é 25, porque menos com menos é mais. Faz sentido? Um sinal de menos faz com que o outro sinal de menos se torne positivo, porque o sinal de menos faz o que com o sinal seguinte? Inverte.
O oposto de menos é mais, então menos com menos, mais com mais com menos, bom, sinais diferentes. O que o sinal de menos faz com um valor positivo? O negativa. Então se nós tivermos uma multiplicação de 4 vezes menos 5, nada mais é do que uma multiplicação de 4 vezes de uma dívida de 5 reais, sei lá, deve 5 reais no bar, se passar a dever 4 vezes esse valor, vai ter um débito de 20 reais, ou seja, menos 20. Regra de sinais, fundamental que nós saibamos isso de cor e salteado, e acho que vocês já sabem, né? Além da operação, além e por último, né? Além da operação de multiplicação, temos a potenciação, e essa tão fundamental quanto a multiplicação, ela está embutida na multiplicação, uma potência nada mais é do que uma multiplicação sequencial, né? Mas ela tem detalhes, e na verdade um detalhe que é primordial e fundamental. Quando a base é positiva, influência nenhuma. A gente multiplica e faz a potência e executa a operação de potenciação naturalmente. Agora, quando essa nossa base é negativa, a influência do expoente é gigante. Porque o que acontece? Se nós temos menos 2 elevado à segunda potência, menos 2 na 2, bom, se ele é elevado à segunda potência, significa que é ele vezes ele mesmo. Menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. Menos com menos, regrinha de sinal, aquilo que estava aqui no slide anterior. Menos com menos, mais. Fechou? Agora, quando a gente tem uma potência com base negativa, lembrando, base é quem está embaixo, expoente é quem está lá em cima, né? Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o nosso resultado sempre vai ser negativo. Por quê? Porque sempre vai sobrar. Os pares se tornam ímpar. Se a gente tem menos 2 elevado à terceira potência, menos 2 vezes menos 2, mais 4 positivo, vezes menos 2 de novo, menos 8. A nossa resposta passa, como 2 na 3 sempre é 8, e sempre vai ser. Só que nesse caso, menos 2 na 3 é menos 8 porque sobra 1. A que conclusão chegamos? Quando o expoente é ímpar e a base é negativa, o nosso resultado também é negativo. Esse é um macete, isso é uma dica, mais que uma dica, isso é uma propriedade e isso sempre se aplica, a gente tem que ter esse entendimento. Esse é um englobado, esse é um geral de operações com números inteiros, espero que sirva e que ajude-os da melhor forma possível. A gente fica por aqui, até a próxima aula, beijo, se cuidem, beijo do Sor.